Olá, prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs em Jesus. Aqui mais uma vez, Laudemar de Amorim, para realizar uma transmissão do Evangelho no Lar, como fazemos aos domingos, geralmente 23 horas. Estou tentando fazer um pouco mais cedo, mas nem sempre conseguimos. Em todo caso, espero que essa transmissão possa alcançar aqueles irmãos e irmãs que compartilham conosco esses momentos de leitura das preces, um trecho do Evangelho, em prol das nossas vidas, das nossas famílias. E neste domingo que precede as próximas eleições, vamos oferecer esta prece a Deus, a Jesus, ao anjo Ismael, aos mentores espirituais que nos assistem e nos amparam com a misericórdia de Deus, para que estas vibrações de amor e paz alcancem as mentes e corações, através da intercessão desses amigos espirituais, em favor do Brasil, em favor dos nossos irmãos que irão decidir o destino do nosso país para os próximos 4 anos e com certeza com repercussão para as próximas gerações. Que Deus possa providenciar as ações necessárias para inspirar os nossos irmãos, especialmente aqueles que estão em dúvida, aqueles irmãos que estão com conceitos e concepções equivocadas, que estão sendo manipulados por informações distorcidas, justamente para prevalecer aqueles que comprazem com as irregularidades, com as coisas não justas que todos temos acompanhado ao longo desses últimos anos, né? E que no momento atravessamos momentos de grande esperança, de transformação do nosso país, né? Com relação à economia, com relação ao emprego, né? Aqui em Marília, nos supermercados, especialmente o maior supermercado, a maior rede aqui, que é o supermercado, esqueci o nome agora, tem uma placa enorme na frente, na entrada, oferecendo vagas. Isso já está há alguns meses. Eles não conseguem preencher as vagas, né? Em vários cargos, né? Dos mais simples aos mais importantes. Porque tem pouca gente desempregada, né? A maioria está trabalhando. E isso é um sinal, porque é um fato que expressa o momento que estamos vivendo, né? Há muitas empresas que não conseguem preencher os cargos, né? Vários níveis, indústrias, comércio, né? Então vai acontecer o quê? Estão começando a contratar venezuelanos, argentinos que estão vindo para o Brasil. Então aquele movimento de muitos brasileiros saírem do Brasil para trabalhar na Europa, para trabalhar em outros países, até nos Estados Unidos, na Inglaterra, especialmente os europeus, estão voltando para o Brasil, justamente por causa da situação socioeconômica desses países da Europa, né? E das oportunidades que estão surgindo no Brasil, né? Muitas empresas vindo para cá, fazendo investimentos,
A quantidade de empresas que estão sendo abertas é gigante, né? Então, o Brasil vai experimentar, né, ao longo dos próximos anos, um grande crescimento. E isso nós não podemos deixar nas mãos daqueles que já no passado demonstraram não ter competência para administrar o nosso país, né? Então vamos fazer nossas preces pedindo a Deus e a Jesus, aos mentores espirituais, que com certeza estarão em grande movimentação, né, nas próximas eleições do dia 2 de outubro, né? E que nós tenhamos a vitória da verdade, a vitória do que será melhor para o nosso Brasil e, consequentemente, para toda a população e para o mundo, né? Que Deus tenha providências necessárias para que o melhor aconteça para todos nós. Assim, vamos fazer a nossa prece aos nossos anjos de guarda e espíritos protetores. Espíritos bem-amados, anjos da guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Reprimi a nossa inclinação para o mal. Que a vossa suave influência penetre em nossas almas. Fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos sofrimentos e participando das nossas alegrias. Não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportarmos com fé e amor as provas que aprover a Deus enviar-nos. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Caritas. Prece do anjo Ismael, que tem a missão, que recebeu a missão de Jesus de zelar pela nossa pátria, que possa, juntamente com as falanges dos mentores espirituais, dos anjos guardiães, em todas as funções do nosso país, possam receber as nossas vibrações de amor e paz, a fim de que consigamos encaminhar as próximas eleições de maneira tranquila e serena, e que
tenhamos o merecimento de termos uma nova etapa da administração do nosso país de maneira positiva, que atenda às necessidades de evolução e progresso material, consequentemente progresso moral e espiritual para os próximos anos, para as próximas gerações. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas. Vamos fazer mais uma prece aqui, que nós procedemos todos os dias, né? Que é a prece, que é a oração de São Francisco de Assis. Com certeza eu tenho a presença amiga de São Francisco de Assis nas minhas atividades voltadas para a saúde animal, e que preciso de tanto amparo e inspiração para dar a minha contribuição pela minha experiência nesse campo há 50 anos da saúde animal, da nutrição animal, para que eu possa verdadeiramente deixar um legado para as gerações que se seguem, né? A fim de que a saúde animal possa contar com o benefício de tantas tecnologias. Aqui tivemos as bênçãos de receber, pela graça de Deus e de Jesus, dos amigos espirituais, com certeza da falange de São Francisco de Assis, em favor dos animais, tanto animais de produção como animais de estimação, né? Oração de São Francisco de Assis, que ofereço a Deus para que abençoe todos os animais, tanto domésticos, né, como os animais voltados para a produção animal, né, da proteína animal, em todas as categorias, né, em todos os sistemas. Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, prezados amigos, esta prece nos reporta as leis de causa e efeito, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Hoje, em nossas conversas em casa, na comemoração do aniversário da nossa afilhada Pamela, né? Nossa sobrinha e afilhada, que fez 24 anos hoje. Conversamos bastante, ela é psicóloga, está trabalhando como psicóloga, né? Então nos dá muita honra de tê-la, né, na nossa casa, no nosso convívio. E nas nossas conversas estávamos exatamente falando sobre a lei da atração, a lei de causa e efeito, ação e reação, né? Que nós somos resultado daquilo que pensamos, daquilo que deixamos fluir em nossos pensamentos. Por isso é importante nós nos vigiarmos nossos pensamentos, para que não permitamos, né, dar guarida a pensamentos negativos, a negatividade, né, a ansiedade, a depressão, todas essas negatividades que podem envolver as nossas mentes e corações, nós podemos combater, né, com as preces, com o conhecimento dos mecanismos das leis da natureza, das leis divinas, né, que a doutrina espírita é tão pródiga em nos dar esses conhecimentos. Então, neste momento em que nós observamos pelas notícias, né, do aumento do número de suicídios, o aumento de pessoas acometidas pela ansiedade, pela depressão. E para combater isso, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, né? Quando um pensamento negativo nos vem, e nós todos estamos sujeitos, né, é sinal de que nós não estamos em boa companhia. Pensamentos de vingança, de ódio, de rejeição, todo tipo de negatividade, nós devemos combater com preces. As preces, a prece que Jesus nos ensinou, as preces todas que temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nós temos várias preces que podemos recorrer, né, a fim de nos auxiliar, nos conduzir, né, para um melhor controle da nossa mente, né? Então, o melhor remédio que nós podemos consumir, tomar para combater a depressão, a ansiedade e os sentimentos inferiores é fazer as preces, né? Eu me recordo que há 40 anos atrás, quando eu já estava frequentando as casas espíritas, né? Mas tinha sempre aqueles pensamentos negativos, né? E sentimentos inferiores, né? E na verdade eram meus amigos de vidas passadas, aos quais eu possivelmente, com certeza, prejudiquei, né? E acabei tendo esses irmãozinhos, né, como companhia no período da minha vida, né, de franca atividade profissional no trabalho. Então, a orientação que eu recebi na casa espírita é que eu devesse ler o Evangelho todos os dias, que eu devesse ler as preces, que eu devesse ler o Livro dos Espíritos. E o interessante, quando eu li o Livro dos Espíritos, lá no início, né, há 40 anos atrás, eu lia o capítulo, as perguntas e respostas, mas eu não conseguia concentrar, eu não conseguia entender muitas coisas.
E a orientação que eu recebi na Casa Espírita, no Centro Caridade e Fé, em Jaboticabal, é de que eu deveria comprar um caderno e copiar o texto literalmente do Livro dos Espíritos, né? E eu fiz isso durante poucos meses, né? Até que aqueles irmãos que me acompanhavam, dando intuições, pensamentos negativos, acabaram percebendo que não havia mais espaço para eles, porque eu fazia aquelas leituras, né? E que eles acabaram sendo encaminhados para as escolas doutrinárias, né? E a gente acaba auxiliando esses obsessores, né, a nos libertar e a que eles se libertem também. Porque ninguém se livra de uma obsessão se o obsessor não for doutrinado, não for encaminhado para um plano maior. Porque os obsessores, eles assediam as pessoas por vingança. Porque se nós estamos nessa vida, é porque nós, e sofremos várias situações, é porque nós merecemos. Nós cometemos falhas, erros em vidas passadas. E assim, nós viemos para essa vida justamente para resgatar os nossos erros, né? Então, é muito importante que nós possamos nos autodoutrinar, né? Nós buscarmos as orientações na Casa Espírita através dos irmãos que conhecem mais a doutrina do que nós, que possam nos orientar, nos encaminhar, mas temos que lembrar uma coisa, que ninguém liberta ninguém. Nós é que temos que buscar essas ferramentas que são as obras básicas, né, da codificação de Kardec, para que nós possamos entender os mecanismos da ciência espírita. Porque ainda hoje estava falando para nossa sobrinha, nossa afilhada, que nós não podemos, quando não temos conhecimento da doutrina espírita, nós não precisamos pensar na doutrina espírita como religião, né? Principalmente aqueles que têm já uma outra fé religiosa. Nós temos que pensar a doutrina como ciência. E hoje, com a evolução da ciência no campo da física quântica, da mecânica quântica, nós corroboramos todos os ensinamentos de Kardec, né? A ciência não encontrou ainda nenhum ponto de equívoco nas obras de Kardec. Todos aqueles que no início da doutrina, cientistas, pesquisadores, tentavam contraditar a doutrina, acabaram se convertendo e aceitando a doutrina espírita como religião, inclusive. Eu mesmo tive experiências de pessoas que frequentavam outras doutrinas e que, diante de determinadas circunstâncias da nossa convivência, que tinham alguns conflitos, né? Simplesmente a nossa recomendação é que leiam. Não precisam ouvir ninguém, porque nós, por mais que nós possamos doutrinar algum espírito, alguma pessoa, a melhor doutrinação é aquela que nós mesmos buscamos através das obras, né? Especialmente do Evangelho, fazendo a leitura diária do Evangelho, fazendo a leitura diária do Livro dos Espíritos. Kardec recomenda que nós temos 2 livros de cabeceira que não devemos negligenciar. É o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Logicamente que aqueles que têm sensibilidade, né, por algum tipo de mediunidade, devem estudar o Livro dos Médiuns, né? Estudar o livro da Gênese e o Céu e o Inferno, que são obras essenciais para o conhecimento pleno da doutrina. Eu não sou conhecedor tão profundo, eu ainda preciso
continuar lendo, né, todos os dias. Agora fiz um propósito de ler todos os dias uma questão, uma pergunta e uma resposta, pelo menos, do Livro dos Espíritos. Eu assisti uma palestra essa semana do Divaldo Pereira Franco. Ele confessou que ele todo dia faz leitura de uma pergunta e uma resposta. E ele é um exímio conhecedor da doutrina. Ele sempre, nas suas palestras, nos seus argumentos, ele sempre se reporta a um capítulo de uma das obras básicas. Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, livro do Evangelho, Céu e Inferno em Gênesis. Ele sempre está se referindo, né, a algum tópico. E outras obras também, né? Ele é autor de mais de 250 livros psicografados, né? Principalmente a coleção psicografada pela uma das mentoras dele, que é a Joana de Ângeles, né? Que eu recomendo todos acessarem na internet, no YouTube, Mansão do Caminho, Divaldo Pereira Franco. Eles fazem 2 ou 3 reuniões por semana, palestras fantásticas. Então, meus irmãos, nós temos hoje à disposição para todos nós, principalmente aqueles que enfrentam desafios da vida, né? Tanto no campo da saúde como no campo da convivência com os nossos familiares, convivência às vezes difíceis no nosso ambiente de trabalho, né? Com os nossos vizinhos, né? Vocês não imaginam a importância de nós fazermos preces todos os dias para nossa casa, para nossa família e para nossos vizinhos. Experimentem pedir a Deus para abençoar cada um dos seus vizinhos, na sua rua, no seu bairro. Experimentem. Vocês vão observar até a mudança na conduta, no tratamento das pessoas com vocês mesmos. Eu tenho essa experiência em todos os lugares por onde eu passei até hoje, né? E que eu pratiquei esta estratégia, né? De rogar a Deus com sinceridade para que abençoe cada um daquelas pessoas que estão diante dos nossos olhos todos os dias, que são nossos vizinhos, porque todo ser humano sofre diversos tipos de desafios, não só da saúde, mas do relacionamento, da convivência com os nossos irmãos. Então, prezados irmãos, eu abri aqui o Evangelho, capítulo 16. Aqui tem vários tópicos: salvação dos ricos, resguardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu e parábola do mau rico. O que vocês preferem que eu leia? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos ler aqui, que é um tópico 4, Jesus na casa de Zaqueu. Jesus enviou em Jericó, Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Lá existia um homem muito rico chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Zaqueu queria encontrar Jesus para conhecê-lo, mas não conseguia devido à multidão e à sua baixa estatura. Assim, correu na frente e subiu em uma árvore para vê-lo, pois ele deveria passar por ali. Quando Jesus chegou, levantou os olhos e, vendo Zaqueu, disse-lhe: desça daí, depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. Zaqueu desceu rápido e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo:
ele vai se hospedar na casa de um homem de má conduta? Ver na introdução desta obra, Publicanos. Entretanto, Zaqueu apresentou-se diante de Jesus e lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se fiz mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. E Jesus lhe respondeu: Esta casa recebeu hoje a salvação, pois você também é filho de Abraão, porque eu vim para procurar e salvar o que estava perdido. Está na Bíblia, em Lucas 19, 1 a 10. Então é assim, o que se nós podemos entender rapidamente, né? Sem muitos comentários, né? Quando nós cometemos equívocos, quando nós cometemos erros, às vezes prejudicando nossos irmãos, mas se em algum momento nós nos arrependemos, e se nós, mesmo que não tivermos oportunidade de ressarcir diretamente aquela pessoa, mas aquela situação, mas se nós buscarmos cessar os nossos equívocos, não repeti-los, e nós, diante de novas oportunidades de realização material, se nós reservarmos algum valor para beneficiar aqueles irmãos que sofrem, né, em retribuição às bênçãos que recebemos, nós sempre estaremos amenizando as nossas faltas do passado. Então, é muito importante que quando nós formos abençoados com as realizações materiais, que nós possamos sempre reservar uma pequena parcela, por isso que muitas religiões adotam o dízimo, né? Que é para oferecer em favor dos mais humildes, daquilo que se ganha, né? Mas na doutrina espírita não existe dízimo, mas existe o convite a colaborar, né? Hoje mesmo, na palestra do Divaldo, eles abriram uma campanha agora para arrecadar cestas básicas. Eles vão oferecer, eles pretendem fornecer 5.000 cestas básicas no Natal, cestas de Natal. O ano passado eles fizeram uma campanha para oferecer 10.000 cestas de Natal e eles conseguiram arrecadar para fornecer para 12.000 famílias. Eu convido vocês a conhecer a obra da Mansão do Caminho do Divaldo Pereira Franco, né? Para servir para todos nós como exemplo, né? Tinha uma ameaça de espio. Muito bem. Agora, para encerrar, pesados irmãos, vamos fazer a prece, que é a oração dominical, que é a prece do Pai Nosso, estendida com explicações aqui do Cairbar Schutel, né? Que é o nosso livrinho de preces espíritas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação. Desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço, por toda parte vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato o que vos não presta ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo.
que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades de que são portadores os vossos santos espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos reconhecemos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permiti que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja, praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia, nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos divinos amigos, que as bênçãos de Deus e de Jesus possam nos envolver a todos nós. Você que está me acompanhando por esta transmissão, ou que vierem acompanhar em outros momentos, recebam da mesma forma todas as bênçãos de quem necessitam e que são merecedores. Muitas vezes nós pensamos que precisamos de determinadas bênçãos, mas nem sempre essas bênçãos acontecem no momento que nós desejamos, porque o tempo de Deus muitas vezes é diferente do nosso tempo, mas se nós fizermos por merecer, através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, com certeza Deus ouvirá as nossas súplicas, a fim de que nós possamos realizar o mínimo necessário, a fim de que possamos prosseguir nesta vida, realizando-nos na nossa missão, no nosso compromisso de vida, nas proposições do nosso trabalho, na nossa vida de relacionamento familiar, social, e possamos ser instrumentos de Deus, a fim de que possamos ser contribuintes para a realização, para a construção de um mundo melhor para todos nós. Fiquem na paz, deem uma noite abençoada, uma semana abençoada, e que nós todos possamos decidir no próximo final de semana os destinos do nosso Brasil para os próximos 4 anos, mas também para as futuras gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos, nossos bisnetos, né? E de todos os nossos futuros descendentes.
e para toda a humanidade. Fiquem na paz. Tenham uma ótima noite e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz. Muito obrigado.